informação mais surpreendente até então, que era, e Jesus gosta de Naruto. Assim. Eu sou o Sboly, @Sboly no Instagram, e eu estou aqui com o Xoxin, @minxoxin no Instagram, e também temos nosso perfil oficial e não verificado mais uma semana, que é @mais uma semana. E hoje nós vamos conversar dos eventos dos dias 21 de dezembro de 2024 até o dia 27 de dezembro de 2024. Nessa semana, Mavericks e Suns têm briga, empurrão, soco e 3 expulsões em quadra. Imagem de Menino Jesus é furtada de tradicional presépio de paróquia no centro de São Paulo. Andressa Urach afirma que pegaria o ex-presidente inelegível Bolsonaro. E aí, Xoxin, mais uma semana? Salve, salve, grande Sboly. Mais uma semana aí, uma semana que passou, uma semana que teve Natal, que teve aí um acordo entre cavalheiros de se assistir um filme que a gente vai comentar aqui hoje. Teve gente fazendo exame de novo, teve gente com uma história completamente mirabolante. E uma semana que, como qualquer outra aí das nossas vidas, né, precisa ser relatada aqui. Então, se você não tiver nada a acrescentar, por favor, me fale o que aconteceu de bom, de ruim, ou o que deixou de acontecer na sua semana. Opa, vou acrescentar primeiro de tudo um Feliz Natal. E, a partir disso, eu começo falando sobre a minha semana, que no fim de semana foi tranquilo, né? Tava lá no apartamento da Gabi, aí só a gente saiu para, não sei se a gente saiu pra tomar um sorvete, que foi, mas foi bem tranquilo, assim. Assistimos... acho que, não lembro se a final do Masterchef foi nesse fim de semana que a gente assistiu ou tava ainda no outro, mas em todo caso, teve isso. Aí, né, durante a semana, eu não lembro se foi no próprio domingo ou na segunda, eu assisti ao Um Duende em Nova York, né, que tínhamos combinado na semana passada, e aí, né, nos outros dias, antes do Natal, eu tava já diluindo a preparação, né, da ceia, porque eu acabei passando com a família da Gabi no Natal, e aí eu fiquei encarregado, né, de fazer os corre ali, e aí eu fiz, né, uma entrada, prato principal e sobremesa. E aí, pra entrada, eu tinha feito uma pastinha que eu tinha visto no canal do Léo Abreu, por sinal, um abraço, Léo Abreu, se estiver ouvindo aqui o programa. Fiz até um pão, porque tava de bobeira, porque, por que não, né? Tamo aí. Fiz um pão pra comer com essa pastinha, né? Fazer tipo umas torradinhas e tal, ficou bem maneiro. Aí, no prato principal foi uma lasanha com molho bolonhesa original. E sobremesa, fiz uma panacota e com uma calda, um coulis de morango. Então, ficou bem bom, ficou bem completo, né, digamos assim, um menu. E foi isso, né, trocamos os presentes e tal. Por sinal, eu tinha ganhado um presente que foi um joguinho chamado, não sei se esse você já ouviu falar, chama Micro Macro, que é tipo Onde Está o Wally meio que detetive, assim, ele tem vários casos, né? Aqueles jogos de uso único, assim, né? Uma vez que você resolve os casos, você já sabe, né, os casos e tal. E aí esse mapa gigantesco, você tem uma série, assim, vários envelopinhos, né? Cada envelopinho é um caso. E aí você tem que começar achando os acontecimentos e entendendo o que tá acontecendo naquele caso. E aí no dia seguinte, né, no dia do Natal mesmo, tinha levado, né, o jogo lá pra jogar, e aí joguei com a Gabi e a irmã dela, a gente resolveu, sim, vários casos, não terminamos o jogo ainda, pra gente, não, vamos dar uma segurada pra ele durar mais um pouquinho, mas é bem divertido, assim, e já vi que tem outros jogos desse mesmo, né, a Gabi me deu o jogo base, mas tem outras duas, não sei se diria expansões, né, mas digamos que seria o Micro Macro 2 e o Micro Macro 3, né, assim, que são continuações, digamos assim, do mapa daquela cidade. E daí jogamos e tal. Durante daí, os dias seguintes, eu concluí novamente os exames médicos de Guarapuava, porque na semana anterior, né, eu tinha comentado que tinha terminado tudo, só que o último deles, que era o atestado de saúde ocupacional, né, que deveria ser assinado por um médico do trabalho, quem acabou assinando na clínica que eu tinha ido até então, era um médico clínico geral, né? Tava ali que o responsável era um médico do trabalho, mas quem assinou foi esse médico clínico geral, e mesmo o médico ali responsável não tinha o RQE, né, né, o número ali da especialidade dele, e eu, cara, tô meio inseguro com isso, já perdi, né, uma vaga, né, um edital aí por uma tecnicalidade, que foi lá do começo do ano, e pra eu ficar mais tranquilo com a minha cabeça mesmo, de, né, ficar nessa expectativa de vai dar certo, não vai dar certo, se vão aceitar ou não, por uma besteirinha dessa, assim, eu fui e marquei,
numa outra clínica aqui, que essa sim, né, com o médico do trabalho, quem assinou foi ele, com o carimbo ali que tinha o RQ dele, então tudo certo, né, por uma coisa assim de R$50, né, que foi esse exame, eu preferi pagar e ficar com a consciência tranquila de que agora eu tenho tudo exatamente conforme está ditando o edital. Então, tá tudo certinho agora. Terminei, né, de separar os documentos da Unicentro também, né? Que daí são os outros documentos. Certidão de quitação eleitoral, umas fichas que tem que preencher. Então, aí, né, as coisas que daí cabem a mim, e aí eu deixo tudo semi-pronto, porque uma vez que eu vá pra Maringá, né, que eu vou semana que vem pra lá, aí na casa dos meus pais tem impressora, daí eu, né, termino de acertar as coisas imprimindo o que faltar por lá, e daí também tudo resolvido. E basicamente é isso, né, o último ponto que vai ser de onde vai partir minha reflexão vai ser uma continuidade do que eu tinha comentado na semana passada, que eu havia começado a ler o livro novo do Miguel Nicoleles, e eu vou falar mais disso daqui a pouquinho, porque antes disso eu vou pedir para que Evandro Xoxin fale sobre a sua semana, especialmente aí falando sobre, né, primeiro de tudo, que eu assisti ao Um Duende de Nova York, gostei do filme e já tive algumas ressalvas, assim, né, por uma questão de ser um filme de fantasia, você tem que, né, meio que aceitar, né, a vibe do rolê, mas um filme divertido. Confesso que eu tenho umas questões com o Will Ferrell, né, que é o protagonista, digamos assim, e eu acho ele um tanto cansativo, e eu tenho uma ressalva com ele do The Office, que ele fez um personagem que eu achava insuportável, e talvez isso tenha me impactado em ver ele atuando por aí, mas para além disso, achei um filme legal, divertido, como eu falei, e ok, filme vibe natalina. Muito bem. Cara, Feliz Natal, então, né, já passado. Cara, eu gostei, eu assisti, eu gostei, foi uma doce lembrança. Eu achei o começo do filme, né, o Duende de Nova York, ou simplesmente Elf, muito longo, assim, e deu uma cansada. Eu, tipo, tá, vamos, que eu sei que quando ele chega em Nova York é que o filme começa mesmo, né. E aí acho que a parte no Polo Norte foi meio longa demais. Mas foi, tipo, eu lembro que eu fui tomando várias porradas, assim, de surpresa, principalmente na questão do elenco, da direção, porque já começa ali com a direção de Jon Favreau, e eu falei, caralho, Jon Favreau dirigiu esse filme, caralho, jamais diria isso. E aí ele aparece, inclusive, como médico, né, ele faz uma ponta ali também no filme, e o par romântico, digamos assim, do elfo, né, a Zooey Deschanel, cara, que é, porra, uma atriz / musicista / cantora, que você preferia, e muito talentosa e muito foda, cara. E aí eu fiquei completamente em choque, falando assim, caralho, ela tá loira, nossa, muito louco. Enfim, mas sim, eu gostei. Tem algumas cenas específicas, assim, que me fizeram gargalhar, que eu lembro até uma delas, inclusive, que eu gargalhei na primeira vez que eu assisti. Então, eu gostei também. Achei... Minha memória não me traiu tanto, assim, sabe? Não era, tipo, o melhor filme de Natal de todos os tempos, eu acho. Mas é legal. E aí, agora, então, entrando na minha semana propriamente. No sábado passado, eu joguei meu voleizinho. Jogamos 3 horas. Foi bem legal, bem cansativo, bem desgastante. No sábado de manhã também, da semana passada, eu trabalhei, né? Lá na recepção. Então... Fiquei focado basicamente em ter que acordar cedo, resolver todos os pepinos, BOs possíveis. Na semana também, ali no dia 24, eu fiz uma reunião com o pessoal da empresa ali, né, com todos os funcionários, comentando sobre o ano deles, como é que foi, agradecendo, explicando o processo de bonificação de Natal, como é que ia ser, enfim, foi ok. E no domingo chegou a minha soundbar, né, eu comprei ela na Black Friday e eu comprei na loja oficial da Samsung, né, e eles já tinham alertado ali que ia demorar bastante e tal, porque eles estavam com um fluxo muito grande de pedidos. Acabou que chegou antes do previsto, né, na estipulação deles, o que foi uma grata surpresa. Foi estranho porque chegou num domingo, mas, né, paciência. Eu fui lá buscar, instalar e, cara, outra vida, assim, é uma parada que eu acho que agora eu não consigo mais voltar atrás, assim, sabe? Pelo menos ali na casa, quando eu escuto, né, fui fazer até um vídeo pro meu pai, é engraçado porque o microfone do celular, ele reduz tudo, né, então meio que ele não consegue captar a diferença da soundbar pro som da TV, mas, cara, no ao vivo ali, no presencial, é uma vibe totalmente diferente, assim, nossa, é muito diferente mesmo, eu fiquei, tipo, espantado, tanto que
nesse feriado, né, do Natal ali, eu aproveitei para assistir o filme Guerra Civil. Guerra Civil lá que tem a participação do Wagner Moura, né? Que é um filme, vamos dizer assim, um road movie do caos, da completa desgraça, né? Um road movie de guerra, assim. E, cara, nossa, é um cinema em casa, assim, acho que dá pra resumir nisso, assim, é muito, muito bom. A própria trilha, eu comecei agora a entender a ansiedade que a trilha constrói. E aí também, essa semana eu tive aí o vôlei de última hora, né, eu fui convocado aí pra jogar na sexta-feira à noite, tanto que seria a data de gravação, mas, né, eu falei com você, Sbole, e falei, cara, será que a gente não consegue gravar amanhã de manhã e tal? Daí você falou, não, dá pra ser e tal, e aí acabou que eu joguei vôlei na sexta-feira à noite, e inclusive, também nessa semana, dia 26, lembrei agora, terminei as minhas prováveis últimas reformas ali no apartamento. Então eu coloquei uma cerca-viva que é morta, né? Uma cerca-viva de plástico ali na sacada. Coloquei prateleira, uma prateleira no escritório, ali onde vai ser o escritório. Coloquei um porta-chaves, um porta-trecos. Coloquei o meu quadro, né? Minha lousa de avisos gerais que eu queria colocar ali no quarto também, no escritório, e basicamente assim, meio que... E queria cortar um parafuso que tava no chão do banheiro também, que vivia rasgando meus panos ali. E aí agora, tudo show, tudo alinhado, tudo beleza. E aí, a minha reflexão é uma reflexão ao mesmo tempo que é o conto de um caos, né? Uma coisa bem específica que aconteceu aí, que eu tô completamente chocado, mas eu vou falar isso daqui a pouquinho, porque, como é regra, eu vou passar pro Sbole fazer a sua reflexão. Opa, bora lá então. Cara, então, vamos lá. Minha reflexão vem, né, de novo, como eu mencionei, da leitura. Dessa vez a leitura do livro do Miguel Nicoleles. Então comecei a ler o Nada Mais Será Como Antes. E eu confesso que a experiência está sendo, assim, interessante, né? Porque, assim, é o primeiro livro dele. Isso já me deixou com uma expectativa diferente. Porque, assim, o Nicoleles, ele é um neurocientista brilhante, né? Ultra conceitual, talvez um dos maiores do mundo e tal, no que é a área de expertise dele ali. Mas como autor de ficção, é a estreia dele. Ele já escreveu outros livros, né? Só que aí não ficção, né? Livros mais técnicos voltados à expertise dele. Então, assim, na ficção é a estreia dele. E o engraçado é que eu acabei de sair de uma leitura do Stephen King, né? Que eu tinha comentado umas semanas atrás, né, do Rose Madder e tal, que é disparado o meu autor preferido. E imagino que dá pra começar a imaginar o contraste da coisa toda. É curioso, assim, como o momento e a bagagem de quem escreve, e até mesmo de quem lê, fazem toda a diferença no resultado, assim. Porque com o King, você entra na história quase sem perceber. Assim, o ritmo, os personagens, os diálogos, tudo parece muito vivo, né? Como se fosse fácil para ele criar um universo inteiro. Eu já vi, assim, entrevistas do Stephen King falando, né, que ele tem quase que uma mente de um cineasta. Assim, ele consegue visualizar muito bem as cenas e aí ele transpõe aquilo ali para o papel e, claro, tem uma expertise muito grande de conseguir fazer isso. E, né, já com o Nicoleles, a leitura tá mais enroscada. Eu ainda tô na página 100, né, e ainda o livro não me fisgou. O começo tá lento, tá um tanto arrastado, e eu ainda não senti que a história me fisgou. O Stephen King, né, nesse último livro que eu comentei, desde assim, das primeiras páginas, já tinha me vendido a história. E assim, os diálogos, né, do Nicoleles, por exemplo, me soaram meio rasos, sem uma naturalidade, né, que faz até muitas vezes a gente esquecer que a gente tá lendo um livro. E aí eu me peguei pensando, né, pô, até que faz sentido, né, o King já é um escritor consagrado, alguém que faz isso há décadas, né, o livro que eu tinha comentado, ele escreveu nos anos 90 e desde então escreveu muitos mais livros. O Nicoleles, por outro lado, ele é um neurocientista, alguém com outra expertise, outra visão de mundo, que está se aventurando na ficção. É como se eu estivesse vendo alguém tentar uma dança nova. Sim, os passos são um tanto hesitantes no começo, mas dá pra perceber que o cara tá tentando, né? Tem o livro, tem já minhas críticas desse começo do livro e tal, mas dá pra ver que o cara tentou, né? Escreveu, sei lá, 500, quase 600 páginas, sei lá, e dá pra ver que o cara teve uma dedicação ali dentro. E essa diferença me fazendo valorizar ainda mais o que a experiência traz para qualquer campo. Escrever acaba sendo uma arte, uma prática, assim como qualquer outra profissão, né, ou habilidade e tal. E, ao mesmo tempo, tem algo bonito em ver alguém de outra área se jogar, de tentar uma coisa nova.
Eu não sei se eu vou me apaixonar pelo livro, né? Assim como eu me apaixono, né, pelos livros do Stephen King. Mas, de algum jeito, eu acho que eu tô aprendendo com a leitura. Então, assim, talvez o que eu tô construindo aqui é que, às vezes, o que importa não é só a história em si, mas o contexto, o desafio e até o contraste que ela te apresenta, né? De certa forma, você também tá me ensinando alguma coisa. E, basicamente, é isso que eu pensei dessa semana. Muito bem. Cara, eu acho que tem um ponto aí, né? A questão de como você pode ser muito bom em uma coisa não quer dizer que você vai ser boa nas outras coisas que você faz, né? Então, super curioso ver isso. E principalmente a questão do estilo, né? O Stephen King tem toda uma construção aí de anos escrever ainda mais literatura, né? O próprio livro sobre a escrita, né, que eu ganhei de um grande amigo meu aqui, ele meio que relata sobre isso, né, o quanto escrever literatura em específico é sentar a bunda na cadeira, sabe, colocar ali o que precisa ser colocado no texto, que tem que ser aprimorado e tal. É todo um trabalho que, cara, não é fácil, assim, sabe? Não é fácil, demanda muito, muito esforço e muita dedicação. E o fato é, uma pessoa que tá aí dedicada anos com a neurociência, né? Escrevendo provavelmente numa linguagem acadêmica mais rebuscada e mais entroncada, é difícil quebrar, né? É difícil quebrar, e fazer literatura é uma parada complicada, é uma parada difícil. Então, the best of luck pra ele, boa sorte. E é isso, né? Vai usufruindo aí do seu nome pra poder vender mais livros. Alegria. E uma consideração agora que você tinha mencionado agora sobre literatura e tal, não sei o quê. Eu vi uma entrevista ontem, por sinal, né, do Stephen King, que ele tava falando assim, que muitas vezes ele acaba vendo, né, que a literatura é sobre pessoas extraordinárias vivendo coisas ordinárias, né, coisas comuns. E o jeito que ele escreve livros é sobre pessoas ordinárias, né, pessoas comuns, vivendo coisas extraordinárias. Então, esse é o flavor, né, o toque que o Stephen King dá para as obras dele. E se a gente começar a pensar, assim, muito do Stephen King tem elementos de sobrenatural, uma coisa assim mais fantasiosa, mais mística ali, mas é sempre uma alegoria para alguma coisa assim da realidade, né? Então, ele tem esse toque pessoal, né, que aí, é claro, é o estilo dele ali aparecendo. Ah, não, com certeza. Bora então pro meu causo. Bora lá pro seu storytelling /reflexão / o que vier na tua cabeça. Cara, tá, 20 minutos eu vou ter que resumir isso bastante. Vamos lá. Tá tranquilo. Teve um acontecimento assim que eu levei meio nas coxas, e eu acho que eu nem relatei aqui, porque é uma coisa que é relativamente comum na minha vida, né? O pessoal usa do apelido, né, para-raio de maluco, não sei o quê, em que muita gente, vamos dizer assim, à margem da sociedade, ou com uma perspectiva diferente, ou que tá às vezes só drogada, alcoolizada, tem o hábito de vir falar comigo, né? E eu gosto de dar atenção para essas pessoas porque, de fato, eu acho que tem alguma coisa sempre a ser ouvida ali. E aí eu tava num rolê, e aí veio esse rapaz em situação de rua, começou a falar um pouco sobre a história dele, blá, 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 e aí em determinado ponto ele fala que eu ia conhecer o amor da minha vida num aplicativo, e que eu já conhecia ela, só que eu nunca olhei pro lado, que ela sempre esteve ali na minha vida, mas eu nunca olhei pro lado. Essa era a frase que ele tinha utilizado. E eu, né, tipo, ok, legal. Aí ele falou que era pra eu continuar ouvindo as pessoas, que isso ia salvar não só a vida de algumas delas, como a minha também, e ainda terminou finalizando com a informação mais surpreendente até então, que era: e Jesus gosta de Naruto. Assim. Então, quando ele termina com essa frase, né, eu fico, talvez aí, se pá, não é... né, não é algo que seja exatamente muito confiável ou que eu deva levar ao pé da letra, né? Então, assim, só foi uma coisinha que aconteceu e aí eu deixei passar. E aí, quando eu tava ali trabalhando de plantonista, eu baixei o Tinder, né? Falei, tava completamente sem nada pra fazer, né? Ali tinha que aguardar, basicamente. E aí falei, quer saber? Eu vou baixar o Tinder aí, vamos ver qual que é. E aí, quando eu tava criando a minha descrição, eu lembrei dessa história. Eu falei, vou colocar essa história. Só que o problema da bio ali é que ela é bem curta, né? Então, eu tinha que resumir bem, acabou até que eu não coloquei o terceiro tópico. E aí, enfim, deixei ali, dane-se, né? Alegria. E aí eu dei match com
uma garota recentemente. E aí a gente começou a conversar, porque tem aquele recurso de amigos em comum e tal, não sei o quê. Eu falei, legal, né? Quem será que a gente tem em comum? Porque o Tinder não diz, né? Ele só especifica ali que você tem X pessoas no mesmo círculo social. E eu falei, show, né? Vamos tentar descobrir quem são, não sei o quê. Vamos lá, conversa, conversa. E aí, ontem à noite, né, depois que eu estava prestes a ir dormir, né? Eu entrei no computador aqui no notebook, eu falei, eu vou fazer a minha lição do japonês, né? Vou mandar uma boa noite ali e vou dormir, porque amanhã, 5h50, eu tenho que acordar, porque eu e o Sboy vamos gravar. Aí, a lição do japonês, o site está em manutenção, vai ficar em manutenção até o dia 1º, né, que eles estão reformulando ali algumas questões da tecnologia implicada no curso. E aí eu falei, beleza, né, vou dar o tchau aqui e tal, desejar uma boa noite, responder o que eu tenho de mensagens ali. Eu comecei, e aí perguntei alguma coisa, enfim, uma coisa foi levando a outra. E o que a gente tinha até então, né, o que eu tinha de informação até então, é que ela era minha veterana na faculdade. Então eu sabia que, nossa, né, por isso que eu até lembrei da história. Né, falei, a gente percorreu os mesmos corredores ali. Ela, um ano antes, depois eu entrei, então ela era minha veterana, ela provavelmente deve ter feito trote e tal, só que assim, né, eu não reparava, nunca reparei. Aí, eu falei, a gente começou a falar sobre outra coisa, e eu falei, aliás, você estudou aonde? E ela falou o nome dos colégios, e eu falei, cara, peraí, tá estranho agora, porque a gente tem a mesma idade, e você estudou no mesmo colégio que eu. Daí eu mandei o nome de alguns professores aleatoriamente, falei, esses nomes significam alguma coisa pra você? Dela, sim, tive aulas com todos. E eu fiquei, caraca, daí a gente começou a conversar sobre como era a formação das turmas lá no colégio que a gente estudava. E tinha uma turma que era, digamos assim, a turma dos inteligentes, em que a gente fazia um simulado a cada bimestre, e aí os melhores classificados ficavam nessa sala, que era uma sala menor, então tinha, vamos dizer assim, uma atenção maior dos professores, eles sabiam que ali era, tipo, o pessoal, assim, pensando agora, que horror, né? A gente já tava repartindo e elitizando os estudantes, mas ok, né? Segue o baile. E aí ela falou, eu ficava na turma dos inteligentes e tal. Eu falei, porra, eu também ficava na turma dos inteligentes. Eu fiquei lá 2 bimestres, e aí no segundo semestre ali, eu basicamente tive que mudar o cursinho pra noite, porque eu comecei a trabalhar, né? Eu precisava juntar dinheiro pra ajudar a casa e os caramba, a gente tava passando uns perrengues. E aí eu fui trabalhar e comecei a ir pra aula à noite e tal. E aí a gente ficou tipo, cara, a gente ficou 6 meses na mesma sala, sabe? E aí na hora, né, veio a lembrança. E aí eu mandei um áudio pra ela, falei, olha, eu vou te explicar, é uma parada muito assustadora, tá? Porque eu tô assustado também. E aí eu contei toda essa história, e o cara falou, né, ela sempre esteve ali, você só não olhou pro lado. E, cara, e aí foi isso. E aí eu comecei a reparar e agora refletir o quanto a gente, vamos dizer assim, não sei se dá pra dizer se cega, mas o quanto a gente tá limitado mesmo no nosso próprio mundo. Do tipo assim, eu tava vivendo todas essas coisas e eu tenho várias lembranças de tudo isso, e ela simplesmente nunca existiu no meu mundo, sabe? E era só o fato de eu ter olhado pro lado. E isso se tornou ainda mais marcante porque eu tenho alguns vídeos que eu editei na época da faculdade, quando a gente fazia as festas e tal, né? Eu gostava de colocar uma trilha sonora e eu ia editando conforme o ritmo, a batida, enfim. E aí, de todos os vídeos, aparece todos os amigos dela e ela não aparece em nenhum vídeo. Tipo, ela assistiu todos e falou assim, eu não apareço em nenhum, mas todos os meus amigos estão aí. Todos os amigos da faculdade, todas as festas que tava, eu ia e eu não tô aí. E eu falei, caralho, era só o fato... Daí eu falei, olha, não tem maior prova de que eu não olhei pro lado do que isso. Porque quem era o cameraman era eu, e quem editava os vídeos era eu. Então, assim, cara, só não olhei pro lado. Olha só o quanto de história ou de vivência foi, digamos assim, perdido ou deixou de acontecer porque eu não olhei pro lado. Tudo bem, né? Que na época da faculdade, na época do ensino médio, eu era zoadíssimo. Até fiz essa piada pra ela. Falei, olha, acho que bom que a gente não se conheceu no ensino médio. Porque, assim, se você me visse nessa época... Quer dizer, se você me visse, né? Ela também não consegue lembrar de mim. E aí eu falei, porque eu era bem diferente, né, do que eu sou hoje. E, enfim, mas acho que mesmo se... Digamos assim, se a gente tivesse ser visto, né, os dois visto um ao outro, não acho que ia rolar muita coisa, porque assim, era difícil. Ai, eu assisti todos esses vídeos com uma dor, Sboy, que você não faz ideia, que eu falei, nossa senhora, como eu era estranho, puta que pariu, nossa, bizarro demais. A única vantagem é que eu
nas piadas que eu fazia nos vídeos, eu não fui muito escroto. E aí eu não tive, assim, nada muito machista, nada muito homofóbico, nem nada do gênero. Eu fiquei satisfeito, cara. Eu falei assim, pô, até que eu não era um cuzão, assim, sabe? Tô feliz de, pelo menos nessa época aí, claro, eu tinha meus tropeços ali, meu português errado, mas eu não era um pau no cu arrombado completo. E me deixou feliz também isso. Alegria, muita reflexão nesse dia. Pode crer, eu não tenho muito a dizer, até porque, assim, eu quero cortar o mínimo possível da história. E aí eu vou me privar de fazer muitos comentários para não tomar muito tempo e a gente poder seguir para os encerramentos. Eu só quero dizer que eu aguardo as atualizações dessa história por aqui. Só isso. Show. Alegria e tranquilidade. Vamos então para Sessão Mais? Bora pra Sessão Mais. Sessão Mais uma indicação ou mais um feedback? O que teremos que ir hoje, Sbole? Cara, vamos lá que eu vou abrir neste exato momento as nossas redes de contato. No nosso e-mail nós não temos. Aí, no nosso Instagram, nós continuamos a não ter feedbacks. E aí, eu te pergunto se você tem alguma coisa pra indicar pra gente por aqui. Tenho. Eu tenho duas coisas aí. A primeira, que é um filme, que é o Guerra Civil, que eu falei anteriormente. Então, assim, é um filme muito bom, cara. É um filme da A24, que eu falei, tem a participação do Wagner Moura. E, cara, é um filme muito bem construído e é um filme, assim, que, cara, me deixou mal, assim. Falei, nossa, cara, é foda isso, sabe? De perceber um pouco como é esse jornalismo de guerra, sabe? O que os jornalistas têm que passar e tal, como é esse contato, né? Claro que é uma simulação, no final das contas. Mas, cara, experiências horríveis. E cenas muito fortes. O som muito bem construído. E vamos dizer assim, até a indicação bônus é: se você tiver condições, um dinheiro sobrando, pense em investir numa soundbar, porque realmente eu fiquei espantado e vale a pena. Pode crer. Não assisti esse filme ainda. Confesso que já fiquei com vontade, né, que eu vi vários, assim, o Gaveta, o Max Valarezo, né, várias pessoas aí que eu considero bastante, assim, na opinião, nas críticas cinematográficas, falando bem. Então, pretendo assistir. Só esperando agora o momento disso. Eu pretendo assistir, tá na minha lista, mas quando eu vou acabar vendo, né? Mas, em todo caso, já ao que eu ouço dizer, de fato, é um baita filme. E aí, eu também, a outra dica de ter uma soundbar, ainda não tenho, né, mas penso em um dia ter, mas a minha próxima, agora, grande aquisição que vai ser na próxima Black Friday, vai ser um colchão da famosa marca que aparecem sempre propagandas por aí. Então, que você já é um usuário desse colchão por aí e tal. Tá, porque tem duas. Sim, tem até a concorrente e tem essa aí. Né? Tem aquele que é da lua e tem aquele que é do pássaro. Do animal. Do pássaro que não voa. Isso aí. Eu quero do animal. Tá, ok. Então, é isso? A gente pode fazer os recadinhos agora? Isso aí. Se você quiser mandar um feedback pra gente, deixar a gente um pouquinho mais feliz, você tem a opção de mandar um e-mail no emaildasemana@gmail.com. Repetindo, emaildasemana@gmail.com. Caso queira mandar uma mensagem um pouquinho mais, pessoal, você pode mandar nos nossos Instagrams. Você tem o meu, que é @minxoxin, é o meu mesmo. Ou você tem o dele, que é @sbole. Se você não sabe pra qual dos dois mandar, você pode colocar na roleta russa dos podcasts e mandar no nosso perfil oficial não verificado, que é o @mais-uma-semana. Isso aí. A gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, né? Os insights que o tio Mark Zuckerberg conta pra gente de quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa tá ouvindo a gente. Isso é legal. A gente acaba conhecendo um pouco mais nossa audiência e conhece um pouco mais da gente a cada semana. E também pedimos, amigo ouvinte, se estiver gostando tanto assim do nosso programa, cogita daquela famosa piramidada e espalha a palavra do Mais Uma Semana. Escolhe o episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser outro episódio, pode ser um combinado de episódios. Você pega e manda para alguma outra pessoa. Alguém que não conhece podcasts em geral, alguém que não conhece a proposta do nosso podcast em específico. Talvez o pessoal acabe gostando que a gente fale por aqui, talvez ainda mais. Ela goste tanto que aí acaba mandando um feedback para cá. E uma vez que ela manda um feedback para cá, ela acaba pontuando no ranking 2024, mais uma semana de feedbacks, que não tem atualização hoje, porque não teve feedbacks. Tudo que a gente tem no episódio de hoje ainda é só o nosso grande e maravilhoso tchau, tchau, é isso? É isso aí. Tchau, tchau. Então, falou, tchau, tchau. Adeus.